Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na gravação do nosso podcast Papo com Especialista. Hoje estamos com a psicóloga Josiette Trentini. Olá, Josiette, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso encontro aqui. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. Primeiramente, eu quero agradecer, o convite. É sempre um prazer poder levar conhecimento ao público e aos profissionais, da nossa área, da psicologia. Eu falo nossa, englobando todos os profissionais da área. E eu tenho formação em psicologia já há 17 para 18 anos, uma especialização em neuropsicologia e é aquela história de sempre que a gente nunca para de estudar, né? Verdade. Tenho pós-graduação em terapia familiar, minha formação de base e abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente foca muito no pensamento, comportamento e sentimento, É a tríade que se leva em consultório. E agora, recentemente, eu terminei uma formação, uma pós-graduação em comportamento alimentar, porque eu trabalho com obesidade e comportamento alimentar já desde 2011. E eu tenho meu consultório, Meu consultório particular, que tem outras especialidades, uma equipe também que complementa, já entendendo esse paciente como um todo. Legal, Josiette. Obrigado mais uma vez por ceder seu tempo e vir até aqui conversar com a gente, tá? Josiette, hoje em dia a gente vê cada vez mais as pessoas falarem sobre atendimento humanizado, o profissional humanizado, parto humanizado. O que realmente seria esse atendimento humanizado? Então, partindo até do ponto que eu falei, em olhar o paciente como um todo, seria você ter um olhar diferenciado para esse paciente. Quando ele chega no consultório, seja da área de medicina, de odontologia, a psicologia mais especificamente, você não vai ver ele como partes. Então, ele chega com uma dor de cabeça, não é só a dor de cabeça que você tem que olhar, O paciente não é a cabeça, a perna, o braço, ele é um todo. Às vezes, essa dor de cabeça que não passa tem outros aspectos envolvidos, Aspectos emocionais, psicológicos, que muitas vezes têm que ser tratados antes mesmo dessa dor física, Desse problema fisiológico que ele tem. É verdade. Hoje, nós, da área da saúde, na área da odontologia, nós não podemos ter aquela visão só apenas no dente, Nós temos que ver o paciente como um todo, Então, hoje, o dentista que se preocupa apenas com o dente, ele está já ficando para trás, Porque o paciente, hoje, ele vem ao consultório já com seus medos, seus traumas, Ou o bullying também, que tanto se fala, porque não consegue se apresentar numa foto por causa da ausência de um dente. Sim. Sente vergonha em procurar um emprego. Então, eu acredito que hoje nós temos que ter esse cuidado, em analisar realmente o paciente como um todo, Então, a queixa principal, muitas vezes, não é só a dor física que ele está sentindo, Tem toda essa história por trás. E esse profissional, ele ganha quando ele consegue enxergar isso. Então, esse profissional empático, que consegue se colocar no lugar do paciente, que consegue perceber também essa comunicação não verbal. Ou seja, o paciente, às vezes, ele vem falando de uma dor, mas você percebe o olhar, você percebe a tensão corporal, Então, isso ele não vai te falar. Isso é uma percepção. E esse profissional que está mais treinado para perceber isso, ele consegue ir além do seu tratamento, Além de prescrever uma receita ou de fazer um procedimento. Verdade. Já aconteceu comigo, um paciente vir até o meu consultório procurando uma cirurgia de implante, restaurar a ausência do dente ali. E eu, na conversa, na anamnese, perceber que ele está passando por outras dificuldades, Está cuidando de uma mãezinha enferma, de um paizinho, está passando por outras dificuldades e vai me procurar para fazer a cirurgia ali. Só que nessa percepção, eu falo, comento com o paciente,
resolva essa parte na tua vida, tranquiliza, acalma o coração e depois nos procura para cirurgia. Por quê? Às vezes uma coisa simples ali, um ponto que vai estar pinicando, um pós-operatório um pouquinho mais chato, disso vai ser uma dor muito maior, né? Com certeza. Então... Potencializa, né, na verdade, porque o nosso emocional, ele potencializa qualquer situação. Um exemplo, assim, né, você está tenso no seu trabalho e você vai para casa, você não precisa, às vezes, de um medicamento. Você já relaxou e já passou, né? Então, o quanto que o nosso emocional potencializa qualquer situação. Então, por isso que a gente trabalha muito com relaxamento, depois a gente vai falar disso, mas ensinar o paciente a se conhecer, a se observar, a se relaxar, né? É importantíssimo isso. É verdade. Até mesmo porque quando o paciente nos procura um médico, um dentista, ele já está carente ali, né? Ele já está debilitado. Então, ele já chega... com seus medos, com seus traumas, né? A própria odontologia evoluiu muito de uns anos para cá, né? Então, nós da área da saúde devemos nos preocupar em passar um pouco mais de tranquilidade para os pacientes, né? Perguntar o que ele gosta de ouvir. Eu gosto, até na nossa anamnese, normalmente a gente pergunta que tipo de música você gosta de ouvir, né? Justamente para o paciente se sentir mais confortável. Sim. Antigamente tinha aqueles cheiros de consultórios, né? Hoje a gente já procura deixar com um cheiro mais agradável, né? Um ambiente acolhedor, um ambiente né? acolhedor, exatamente. Para justamente o paciente se sentir bem ali, né? Que digamos assim, resumidamente, a questão do tratamento humanizado é isso, né? Esse acolhimento, essa empatia, é você proporcionar para esse paciente, que a gente pode resumir em biopsicossocial, né? Para que ele se sinta à vontade. E aí tudo flui com mais facilidade. É, verdade. Hoje a gente não pode deixar de falar também do bruxismo, né? Então, ainda mais com a pandemia, Sim. com o estresse. Até na pandemia, o que nos chamou muita atenção, muitas crianças tendo bruxismo, né? Então, eles nos procuram porque fica arranjando os dentes, apertando os dentes. E a gente faz um tratamento com um dispositivo interoclusal para evitar esse desgaste. Porém, é essencial o paciente procurar também um psicólogo, nós encaminhamos, procurar uma maneira de aliviar esse estresse. Né? O estresse, a ansiedade, né? O bruxismo, ele está muito relacionado à tensão. Então, o tratamento odontológico, você sabe melhor que eu, né? A placa, né, que se faz vai ajudar bastante, mas se ele não resolver a causa dessa tensão, isso vai voltar, né? Às vezes o efeito da placa não é tão grande quanto poderia ser se ele resolvesse junto, o paralelo, ou até mesmo antes, né, a questão emocional que está envolvida por trás. E aí eu posso até me adiantar que não é só a questão de física aqui, né, na arcada, na mandíbula, né? Tem pacientes que ficam com tensão no ombro, né? Tem problema de coluna, às vezes nas mãos, porque fica tensionando a caneta. E isso são devido a problemas, a pressão no trabalho, a decisões que ele tem que tomar. E não se resolve, né? Às vezes vai deixando para depois, e aí vai potencializando qualquer tipo de problema. Que aí sim, dentro da área médica, odontológica, né? Certo. Eu gosto de passar a dica para os pacientes, é procurar fazer alguma coisa que ele gosta, se exercitar, procurar um psicólogo. Eu não apenas passo a placa para ele usar, mas dou algumas dicas, recomendo a psicólogo, justamente para aliviar essa tensão, né? Trabalhar a espiritualidade também, relaxamento, né? Então, tudo isso é importante. Então, nós, dentista, a gente tem que estar alerta para tudo isso, né? Justamente para poder passar uma dica, às vezes, uma informação simples, né? Do nosso dia a dia, a gente pode contribuir muito para um paciente leigo ali, né? E o que eu vejo bastante, que às vezes
uma dica básica que você dá ali, uma coisinha pequena às vezes que você fala, ele não esquece. Ele vai lembrar. Ah, é para fazer isso. Às vezes a gente faz um roteirinho, né? Que técnicas que ele tem que utilizar para melhorar. E o paciente vai lá e faz, né? Quando está incomodando, ele vai lá e faz. Então, essas dicas que você está falando, né, que você fala para o seu paciente, ele vai levar em consideração, porque ele está buscando ajuda, né? O medo é uma coisa muito forte. Dentro das emoções que a gente mais trabalha em consultório, o medo é, digamos assim, quase que o principal, né? E eu acredito que na odontologia também seja. E o medo, na verdade, todos têm, né? Que nem a pessoa fala, eu sou corajosa. Coragem demais também não é legal, Não. né? Mas existe um risco daí, né? Mas o medo a gente tem, mas a gente tem que saber trabalhar com o medo, né? O medo é necessário, né? Se nós formos ver dentro do processo de enfrentamento das situações que a gente vive no dia a dia, ter medo é proteção, né? Se nós não tivermos medo, a gente vai correr risco o tempo todo, né? Então, ele faz parte até do processo, né, de autocuidado. Mas tudo que é excessivo é prejudicial. Então, assim, eu ter medo de ir ao dentista, por exemplo, pode ser natural até que eu chegue lá e perceba que isso não é, né, uma coisa de outro mundo. Mas, às vezes, esse medo passa a ser patológico. E aí é onde tem que tratar. Certo. E o medo, agora nos referindo diretamente ao odonto, né? E você pode me ajudar nisso, porque você sabe melhor que eu, né? Mas o medo dentro da odontologia, ele está muito relacionado à dor, à contaminação. Agora, na época da pandemia, né, pelo menos nesses 2 últimos anos, mesmo eu no consultório, foi bem perceptível, né? Os pacientes não queriam ir ao dentista. Por quê? Porque é uma área onde você está exposto, você está com a boca aberta ali. Então, o medo de contaminação era muito grande. Sim, com a gente aconteceu na pandemia, muitos começaram a ter tempo para tratar, mas, por outro lado, tinham medo da contaminação, né? Então, Exatamente. eles iam até o nosso consultório, faziam uma consulta, né? Analisava os cuidados que a gente tinha quanto à esterilização, quanto à contaminação, para se sentir seguro para fazer o tratamento. Isso. Mas muitos ficavam, doutor, devo fazer meu tratamento agora, na pandemia, é muito perigoso, espero. Eu falava assim para os pacientes, né? Você tem que fazer o que o teu coração manda. Nós tomamos todos os cuidados em relação à pandemia, porém, se é uma coisa que te incomoda, espera melhorar a pandemia, né? Aquele período que a gente está passando por um pico muito alto, eu falei, espera aliviar, né? Para daí você se sentir melhor para fazer, mais segura para fazer o tratamento. Aí, realmente, muitos pacientes esperaram passar esse pico de pandemia para tratar. Outros já são mais corajosos, né? Enfim, mas o medo a gente tem que estar controlando ele, né? Isso. E aí entra também o medo dos ruídos, né? Que às vezes a criança tem medo do barulho. Então, são várias situações. E dentro de um procedimento existe isso, né? Dentro do consultório odontológico existe barulho. Então, às vezes, aquela broca mais fininha ou aquela broca mais barulhenta, que assusta. Às vezes, você já fica esperando ver que barulho que vem, né? Então, trabalhando nessa questão, né, do medo, o que ele precisa acontecer? Inclusive de reações alérgicas. Eu já ouvi muito paciente falar nesse sentido. E se eu tomar anestesia, se me der alguma reação? Né? Eu tenho medo da reação, então eu não vou. Então, certo. É uma outra coisa que pega bastante. E essa desconstrução, né, do medo é que a gente tem que trabalhar em consultório, né, com o paciente, até mesmo antes, né, dele ir para consulta odontológica. A odontologia está evoluindo muito em relação a isso, né? A questão dos barulhos, está existindo cada vez mais equipamentos mais silenciosos, né? Mas uma coisa que incomoda muito, né? A contaminação, né? Na época da pandemia, né? A gente teve toda essa preocupação de reações alérgicas. É que eu falo para os pacientes, às vezes o paciente que, né, tem um pouco mais de medo, ele vem, fala, doutor, mas pode... Eu falo, vamos trabalhar com a probabilidade. A probabilidade de acontecer isso é muito baixa. Então,
a gente estuda, a gente pesquisa, a gente se prepara, se atualiza justamente para diminuir esses riscos, né? Aí o paciente vai se sentindo mais seguro. E muito que eu percebo também é os traumas anteriores, né? Exatamente. As experiências... As experiências anteriores, porque nós somos experiências, né? A vida toda nós somos marcados por experiências e é assim que a gente reage no próximo fato, né? Eu vou viajar de avião se na minha primeira experiência foi boa. Agora, se eu tive um trauma, né, no próximo eu penso mais vezes antes de entrar lá dentro, né? Então, esses traumas anteriores, eles podem marcar de uma forma mais profunda e realmente precisar de um tratamento. A questão de ficar imóvel na cadeira também, né? Tem paciente que não consegue fazer uma tomografia, uma ressonância, né? Os exames têm muito a ver também, né? Porque não conseguem ficar ali, porque normalmente na fobia, na crise de pânico, os pacientes buscam uma saída, né? Então, eu vou ficar aqui desde que tenha uma porta na minha visão. Porque se acontecer qualquer coisa, né, num pensamento automático, num pensamento, assim, mais dramático, né? Se acontecer alguma coisa, eu quero sair correndo. Então, eles evitam, às vezes, exames ou mesmo a cadeira do dentista, porque eu vou ter que ficar ali, eu não vou poder sair, né? Então, às vezes, o trauma vem de uma dor mais profunda, de um sangramento, de uma infecção, alguma coisa assim que faz com que ele, né, realmente evite manter, né, fazer a continuidade do tratamento. Sim, eu percebo que nós atendemos bastante pacientes idosos, né? Então, eles pegaram a odontologia desde a época dos práticos, né? E cada vez mais essa evolução. Então, até ele se libertar dessa odontologia antiga, vai um tempo, algumas consultas, né? Então, tem muitos pacientes idosos que chegam no nosso consultório, né? Chega o casal ali, eles... Daí o marido fica, né? O que tem mais medo, né? Fica esperando, deixa o outro. Daí, conforme o tratamento vai evoluindo da esposa... Deu certo lá, eu vou. Deu certo, foi tudo bem. E daí muitos pacientes a gente vai conquistando assim. E ele vai se sentindo seguro, a esposa fez implante, foi tudo bem, teve um ótimo pós-operatório. Quando eu vejo o paciente, tá ali na nossa cadeira, né? Virou outro paciente, é isso mesmo. Né? A gente trabalha bastante isso também, desconstruir o medo, né? Isso. E que ações, eu percebo, já aconteceu do paciente ter fobia mesmo, que daí antes de cirurgia eu encaminho para um psicólogo mesmo, né? Eu não sei se já faz tempo que tem essa abordagem, mas é muito interessante essa abordagem pré-cirúrgica. Então, do paciente fazer um tratamento, a gente agenda a cirurgia, ele faz um tratamento antes da cirurgia, no transe e no pós-cirúrgico. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa abordagem. Isso. Hoje, nós temos uma abertura muito maior com outros profissionais, né? Desde a questão, desde o odonto, lógico, né? Mas, por exemplo, a psicologia forense, né? Então, o psicólogo já entrou dentro da área jurídica, já faz um tempo, lógico, né? Mas isso é muito bom, porque nós não trabalhamos mais sozinhos. Essa relação entre profissionais é fundamental. Então, quando vem esse paciente por encaminhamento, né, o dentista encaminha para um tratamento psicológico anterior. Isso é fundamental, porque aí poupa o tempo, né, de você começar um tratamento e, de repente, parar e ter que mandar para outro profissional, e ele já vai pronto para você. Existe sim a possibilidade, né, de fazermos um tratamento pré-procedimento, durante o procedimento e no pós-procedimento. Obviamente que não são todos os profissionais, né, que, por exemplo, durante o procedimento eles estão presentes, né? Mas aí vai de acordo entre o psicólogo e o profissional, o dentista, né? Essa comunicação. Isso, que é fundamental, né? Importantíssimo. Então, por exemplo, assim, é importante também eu conhecer, se você manda um paciente para mim e fala, olha, ele vai fazer uma extração do siso, por exemplo, que todo mundo tem medo, né? Então, às vezes é importante para eu falar com você e perguntar, tá, quanto tempo demora, como é que o que eu posso, de repente, colocar com o paciente dentro da sessão para que ele entenda melhor como é que faz. Então, é bem importante isso, essa troca, né?
e, às vezes, o profissional dentro do consultório, mas eu vou chegar lá. Tá. Então, no pré, né, na pré-consulta, né, dentro do que o psicólogo pode fazer, nós vamos pegar o carro-chefe para qualquer questão de ansiedade, por exemplo, né, que é a respiração diafragmática. Tá? Então, a respiração é o centro do equilíbrio. Então, quando nós aprendemos a respirar adequadamente, nós acalmamos, né? Sim. E essa respiração diafragmática, ela é a respiração do bebezinho. Nós nascemos respirando certo e, de repente, a gente já fica ansioso do nada, né? Já quero mamar, eu quero que troque, né? Acabou. Acabou a criança zen, né? Então, a respiração diafragmática é aquela que vai trabalhar o diafragma, né? Que vai fazer essa tranquilidade. E como nós não temos mais isso, a gente só faz no aprendizado novamente, né? Na técnica mesmo. Então, eu digo que é o carro-chefe, porque é a primeira técnica que eu ensino dentro do consultório para que esse paciente acalme. Só fazendo um adendo, a abordagem que eu sigo, que é a cognitivo-comportamental, ela segue algumas técnicas, né? E aquela terapia mais convencional, que é a TCC, que, como eu falei, trabalha muito a questão de pensamento, sentimento, comportamento. Então, essa tríade é fundamental nessa abordagem. Existem outras abordagens, né? A psicanálise e tal. Então, cada uma vai lidar com esse paciente de uma forma. E mesmo dentro da abordagem TCC, cada profissional também tem a sua especificidade, né? Então, eu vou colocar aqui como eu trabalho, né? Certo. Porque é a minha experiência profissional. Certo. Então, eu começo pela respiração diafragmática, é onde esse paciente vai trabalhar a entrada do ar, né? Puxa o ar pelo nariz. Esse diafragma que fica aqui na região do estômago, né? Em cima do estômago, ele vai baixar. E nessa que ele baixa, ele dá mais espaço, né? Para a minha área torácica. Então, é como se esse arco, ele abrisse e eu tenho muito mais ar que flui ali, né? E nessa função, ele acaba fluidificando muito mais o meu cérebro, né? As minhas células, e isso acalma. O segredo também é que o paciente faça essa respiração um pouco mais lento do que o normal. Porque a minha ansiedade, ela faz a respiração torácica, né? Né? Fica muito aqui em cima. Quando eu faço mais lento que o normal e levo para baixo, então, o que acontece, né? Ela vai acalmar tudo, vai ter mais espaço, fluidificando mais, e ele vai nessa calma, é como se ele mandasse informação para o cérebro falando assim, calma, tá tudo bem. Então, respira mais lento. Ele aprende no consultório e ele faz como técnica em casa, né? Até que isso faça parte da vida dele. Então o paciente vai respirar assim para o resto da vida? Não, ele vai respirar assim quando ele tiver algum problema, né? Preciso apresentar um trabalho, 5 minutinhos antes eu faço a respiração. Estou esperando para entrar num avião, estou com medo, faço a respiração antes, né? Ela vai preparando o paciente. Essa técnica eu gosto de usar bastante nos meus pacientes. Antes de começar a cirurgia, e até eu também vou me preparando. Falo, exatamente. Respira com calma, vai, né? Solta. Isso. Então, puxa o ar pelo nariz, faz o abaulamento aqui do meu abdômen, né? Empurrando o diafragma, solto pela boca devagarinho e aí vou tranquilizando. Essa técnica eu gosto de usar e vou usando também para eu me preparar para o procedimento, né? E os psicólogos também usam, né? Nós também, dependendo da situação, nós também temos que usar de técnicas entre um paciente e outro, né? Nós somos humanos também. Verdade. Depois da respiração diafragmática, existem alguns relaxamentos também, né? Que hoje nós utilizamos Schultz e Jacobson, que são 2 relaxamentos bem específicos, né? Para trabalhar a ansiedade. Então, falando da questão odontológica, né, a gente vai ensinar esse paciente a fazer os 2 relaxamentos. Então, o relaxamento de Schultz e Jacobson, eles trabalham essa questão de corpo, né? Na respiração diafragmática, eu estou trabalhando o meu corpo sim, mas eu não estou olhando para o sintoma, né? Estou com taquicardia, estou com falta de ar, não, vou só respirar. No relaxamento, eu vou olhar para o corpo. Então, é a sensação de peso, né? Quanto mais pesado, mais relaxado, né? E a percepção de tensão corporal. Se eu estou tensa, eu vou fazer atenção, perceber como é que é essa sensação e vou relaxar e perceber como é que é também a sensação. E nessa de como que é melhor,
tensionar ou relaxar. E ele vai percebendo que relaxar é muito melhor, né? Esses relaxamentos, eu, né, particularmente, mando para o paciente gravado, né, com a minha voz. Então, eles fazem em casa também. Então, fica muito mais fácil de treinar. Que legal. A gente tem bastante mecanismo, né, para lidar, controlar o medo, a ansiedade, né? Isso é muito importante, essa orientação que está passando para nós, justamente para a gente ter melhor resultado durante o procedimento, né? Eu trabalho também um pouco a questão do paciente imaginar, né? Eu falo para o paciente, fecha os olhos, imagine que está num lugar, tenta tirar o pensamento aqui da cadeira. Tem uns que aceitam bem, se entrega e vai, né? Mas isso é uma técnica também. Uma técnica. A hipnose está aí, né, como técnica que nós podemos usar e ela é autorizada pelo nosso Conselho Regional de Psicologia, inclusive odontologia, fisioterapia, também, né, o profissional, desde que capacitado para isso, ele pode estar utilizando e é muito bom. Dentro da hipnose, essas imagens, né, mentais, né, que você cria para o paciente, ela vai favorecer também. O relaxamento induzido, ele não é a hipnose, ele é um relaxamento induzido, mas depois a gente pode fazer a hipnose e ensinar ele a fazer a auto-hipnose. Né? E eu vou te explicar, no caso, dentro do consultório, como é que ele pode fazer isso. Legal. É interessante. O relaxamento induzido, ele é muito bom porque você prepara o paciente para que ele veja todo o processo antes de acontecer. Então, você faz um relaxamento e depois você começa desde a saída de casa. Então, você está saindo de casa agora, está chegando no consultório, está sendo recebido, está deitando na cadeira agora, você vai receber anestesia, está tudo bem, respira, até que o procedimento acabe. Sempre no positivo. Se o paciente mostrar uma respiração mais ofegante, você volta a cena, né, e faz ele ficar bem. Quando ele vier para a consulta, ele já fez tudo isso aqui na cabeça. Né? Então, não é mais novidade, né? Porque o que faz a gente ter medo é o que é novo, né? É verdade. E assim não é mais novo para ele na mente. Ele já fez, ele vai trabalhar com isso no presencial muito melhor. E a hipnose, a gente trabalha nessa ressignificação, né? Numa maneira diferenciada de lidar com a situação. O paciente vai aprender e vai fazer isso dentro do consultório no momento, né? Como você falou, de imagens. Ele pode utilizar dos próprios ruídos da sala para criar uma imagem visual que ele possa sair mentalmente desse espaço, né? O dentista trabalha ali na boca dele e ele está lá passeando no campo, fazendo outra coisa, né? E é super tranquilo. Esse relaxamento que você fala, do passo a passo, eu uso bastante também nos meus pacientes. E o que eu percebo é aquilo que nós comentamos no começo desse atendimento humanizado. Você se tornando ouvinte do paciente, ele vai te dando umas dicas. Exatamente. Né? Então, muitos pacientes, você vai explicando, agora vou fazer isso, estou fazendo aquilo, tá indo tudo bem, né? O paciente já vai acalmando, né? Acalmando. Porque justamente essa angústia de esperar o desconhecido, né? Porque o paciente mesmo, você dando oportunidade dele falar e você escutar, ele vai dizer mesmo, doutor, eu fico ansioso, porque eu não sei se está tudo bem aí. Tipo, né? Aí o paciente, a gente fica tão perto que ele fica escutando a nossa respiração também. Sim, sim. Né? Então, eu gosto de usar bastante essa técnica de relaxamento durante o procedimento cirúrgico. E a maioria dos pacientes aceitam e ficam felizes, né? É importante, né? O próprio CD, né? Já falando aqui durante o procedimento, esse CD que a gente grava e entrega para o paciente, e hoje a gente manda muito mais pelo WhatsApp do que por CD, né? Ele pode ser utilizado durante o procedimento. Se o profissional tiver contato com o dentista e falar, olha, o paciente vai levar, então, o áudio, né? Você pode colocar na hora da consulta e assim ele vai ficar tranquilo. Então, ele fica com o foninho de ouvido ali, ouvindo o relaxamento enquanto você está trabalhando, né? Então, são várias formas. Ou ele fica realmente trabalhando com imagem mental e sai do consultório, ou ele fica com o sonzinho dele mesmo ali, um foninho de ouvido,
ou ele fica ouvindo o relaxamento, né, feito em consultório para que ele fique bem. Você né? viu quantas dicas importantes, né? Que a Com gente certeza. tá trocando aqui. Tem desde a respiração, né? Tem o relaxamento, tem a hipnose, tem a auto-hipnose. Isso. Então, como é importante hoje os profissionais da área da saúde estar se comunicando, né? Hoje a comunicação está tão fácil, né? Com Sim. o WhatsApp, e essa interação para um melhor atendimento do nosso paciente, né? Exatamente. E esse paciente que tem, né, essas dicas, tem acesso a isso, ele ganha muito do que aquele que não tem, né? Infelizmente, hoje as informações não chegam a todo mundo, né? Sim. Então, isso é muito bom. E a questão do pós-procedimento, né? E depois que a gente consegue ganhar a confiança do paciente, o paciente se sentir cada vez mais confortável, né? No seu consultório, o que a gente tem que fazer? Como que a gente consegue sedimentar isso no paciente para ele tornar isso daí cada vez mais fácil para ele, mais Sim. automático, né? Em consultório, a gente faz a ressignificação, né, desse pensamento automático que ele tem, que se fala muito em pensamento automático ou resposta funcional dentro da terapia. Então, o pensamento automático sempre vem no sentido catastrófico, né? E se eu tiver reação, e se eu tiver muita dor, e se acontecer alguma coisa, e se eu me afogar, né? Então, ele vai trazer pensamento automático. E a gente vai trabalhar na ressignificação. Se o procedimento correu tudo bem, né, e você, como profissional da área, pode fazer também com o seu paciente, né, já trabalhando para a próxima consulta, lembra da semana passada que você veio, que deu tudo certo? Então, qual é a probabilidade de dar errado agora? Nenhuma, está tudo certo. Né? Já deu certo, você já sabe como é que é essa sensação, você já conhece o que é uma extração. Então, você vai trabalhar com a experiência positiva que ele teve, né, para fazer com que ele mantenha essa experiência. E aí vem a prevenção de recaídas, que a gente fala, no sentido de quando o paciente começar a apresentar algum sintoma novamente, alguma fala, né, de medo outra vez, a gente volta lá atrás. Espera aí, você já passou por isso, você viu que deu certo. É essa experiência positiva que você tem que gravar na sua mente, né? Então, a gente vai o tempo todo puxando isso, né? Estimulando para que ele tenha muito mais pensamento funcional do que disfuncional, que é o que vai favorecer a continuidade do tratamento. Sim, na verdade, o pensamento da gente, ele pode trabalhar a favor ou tanto contra, né? Uhum. Então, se a gente conseguir se a gente conseguir ressignificar, né? Isso aí trabalha muito a nosso favor, né? Sim. Pensamentos positivos. Se você for perceber, o pensamento vem antes de tudo, né? Eu penso, e esse pensamento eu não controlo. O nosso pensamento eu não controla, né? A gente controla o que faz com ele, né? Então, o pensamento vem, mas você vai trabalhar em cima dele para que você consiga fazer da melhor forma. Então, a partir de um pensamento, eu vou desencadear uma emoção, né? Que seja o medo, a insegurança, ou mesmo coisas boas, né? Alegria, satisfação. E a partir dessa emoção, eu tenho um comportamento, né? Se eu tenho um medo, né? Um pensamento assim, eu vou lá fazer um procedimento e vou ter uma reação alérgica. Qual é o sentimento? Medo, emoção, né? Medo. Sim. Qual é o comportamento? Cancelei a consulta, né? Então, nós vamos ressignificar. Ok, seu pensamento é esse. Que tal se eu tenho uma reação alérgica? Nós vamos trabalhar no bate e volta com o paciente. Quando foi que você teve uma reação alérgica? Eu nunca tive. Qual a probabilidade de você ter? Eu não sei. Se eu nunca tive, não sei qual é a probabilidade, né? Geralmente 50-50. Você conversou com o teu dentista? Então tá. Então tem que conversar com ele. O dentista vai te explicar. E aí a gente vai trabalhando com ele. Quais os pontos funcionais para tudo isso dar certo? E aí esse pensamento automático de que eu vou ter uma reação alérgica, ele fica de lado, vai desaparecendo. Sim, e isso é muito importante que hoje, a maneira que o paciente chega até nós, no nosso consultório, né, o olhar, a expressão, a gente tem que estar preparado e estar avaliando tudo isso, né? Aí na anamnese também o paciente vai
aos poucos entregando o que ele realmente, né, sente medo, o que ele não gosta, né? E vai da gente se preparar e preparar o ambiente para atender ele. Exatamente. Né? A anamnese você consegue pegar muita coisa, né? Você vai identificar. E dentro dessa anamnese, coisa que talvez, né, há 40 anos atrás não tinha, são os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, né? Tá tudo bem para você fazer uma restauração, sentar na cadeira do dentista, né? Tem alguma sensação que você não gosta. Então, você sabendo, fica muito mais fácil de lidar. Sim. Né? Então, acho que favorece. E, realmente, esse ambiente acolhedor que você falou no início, né? Você tem uma musiquinha ambiente, você tem uma televisão. Às vezes, o paciente não chega com tanta antecedência. Quanto antes ele chega, mais tempo para ficar ansioso ele tem, Sim. né? Então, orientar pode chegar 5 minutinhos antes para fazer o cadastro, alguma coisa assim, né? E daí já chega. A distração é fundamental. Então, às vezes a gente orienta o paciente, tá? Você está deitado lá, olha para o teto, vê o que tem. Tem quadros na parede, observa o quadro. Ele sai de dentro, de perceber a respiração, de perceber o coração acelerado, de perceber que está suando, né? E vai para fora. E quando eu saio de dentro, aí eu me tranquilizo. Agora, quanto mais interno eu fico, pior os sintomas vão acontecendo. Né? Então, o ambiente é fundamental. É fundamental, né? E até respeitar o tempo do próprio paciente, né? Por exemplo, o paciente ele tem que estar aberto para receber esse tratamento, né? Dependendo do tamanho do tratamento, o paciente tem que estar em paz, digamos assim, para se doar para o procedimento. Então, às vezes, se o profissional força um tratamento num período que o paciente está meio conturbado, com certeza vai ser mais doloroso esse processo, Sim. tanto para o paciente quanto para o profissional. Exatamente. Né? E esse tempo, ele entra dentro dessas características, né? Que, de repente, ele está passando por um problema externo que interfere. E até mesmo esse tempo no processo ali, né? Ele está sentindo alguma coisa ou ele quer engolir, né? O profissional espera um pouquinho, deixa ele respirar, tá tudo bem, quer que eu pare um pouquinho, né? Esse tempo dele para... Eu sei que tudo é com hora marcada, né? Sim. Mas, às vezes, esse tempo faz com que ele volte depois. Porque ele é visto como alguém que tem, né, o tempo dele, o ser como um todo, como a gente falou lá no começo. Sim. Né? Eu comento que muitos pacientes também, eles falam assim, eles nos dão dicas importantes. Justamente a gente tem que estar aberto para escutar essas dicas, né? Por exemplo, muito paciente fala, doutor, quando der para eu fechar a boca, me avisa. Porque às vezes eu fico com a boca aberta na hora que não precisa, né? Então, um simples gesto de você bater no ombro dele e falar assim, ó, pode descansar um pouquinho a boca, ele já dá uma respirada, não fica aquele tempo todo com a boca aberta, né? Então, para nós, às vezes, é tão inconsciente isso que a gente sabe e não passa para o paciente ali. Mas o paciente não sabe a hora que ele vai ficar de boca aberta, a hora que vai ficar com a boca fechada. Né? E vocês, né, dentro da atividade, vocês, de repente, começar a observar esse tipo de coisa. O que eu posso passar para o meu paciente, né? Porque, às vezes, ele também tem essa dificuldade, mas ele não vai te perguntar, né? Que você falou, um te perguntou, mas a maioria não pergunta, né? Então, se você, de repente, eu posso avisar quando o paciente pode engolir, né? Porque essa sensação de você engolir, você não sabe se está engolindo um pedacinho de alguma coisa, né? Então, avisar esse paciente também, olha, você pode engolir, você pode cuspir, você pode, né, respirar, porque fica ali sem respirar, né? Você vai engolir um pouquinho, vai sentir um amarguinho, mas é normal, não se preocupe, né? Você vai tranquilizando. Você pode ver que o medo, ele é do desconhecido, né? Sempre é do desconhecido. E se você conhece, você já não tem medo. Você pode ficar um pouco mais tenso, pode trabalhar as questões, mas já muda tudo, né? Sim. Então, o medo geralmente é daquilo, do impacto, né? Nunca fui. Sim. E a partir do momento que você faz o primeiro enfrentamento, fica muito mais fácil. Né? E quando você ganha o paciente, nossa, para nós profissional é tão recompensador, né? A gente fica tão feliz, Sim, né? ele volta, vai tratar outras coisas, né? Daí ele já sai de não sei, né? Falando da tua área agora, mas ele já sai de uma parte,
como que você fala, clínica para ir para uma parte ortodôntica, já quer mudar tudo, né? Já gostou da brincadeira, É né? verdade. Então, Aí já aceita mais o restante do tratamento, né? aham. E eu vejo também que muitos pacientes, né, se preparam para fazer um caso mais complexo, uma reabilitação maior. Eles se preparam e enfrentam o tratamento e depois, quando está com os dentes, né, lindos, maravilhosos, eles até esquecem pelo que passou. Aham. Então a recompensa é tão grande, eles ficam tão felizes, muda tanto a vida dele, social, que ele esquece Sim. tudo que passou. É muito engraçado isso, Ainda né? bem que a nossa mente é seletiva, né? Sim. Daí eu comendo o paciente depois de anos. Lembra do procedimento? Ele, não lembro. Eu também não lembro. Então é sinal que foi tudo bem. Foi né? tudo bem. E essa seleção que nós fazemos, né? Que bom que elimina-se, né, essas experiências negativas, às vezes, né? Às vezes fica como trauma, né? Mas quando nós conseguimos eliminar e é essa ressignificação, né? Que eu ressignifiquei porque, assim, a dor inicial, a sensação inicial parecia tão ruim, mas o sorriso ficou mais bonito, então isso já não tem mais valor. É Né? verdade, Então, faz né? toda a diferença. É muito né? legal, né? E tem os casos mais desafiador, digamos assim, né? O paciente tem fobia, Sim. que tem pânico, que realmente daí precisa buscar uma ajuda. Isso. Nós, psicólogos, né, nós conseguimos lidar com muitas das questões aí, mas às vezes é necessário um tratamento medicamentoso. Então, nós temos que estar atentos até onde que a psicoterapia ela consegue sanar, né, essa queixa do paciente e a partir de que momento ele precisa do outro profissional, do psiquiatra, que esse sim vai prescrever medicação. O psicólogo não prescreve, né? Nós trabalhamos com técnicas, nós trabalhamos com essa questão de troca verbal, mas a medicação aí é com o psiquiatra. Alguns neurologistas também têm essa possibilidade, né, de alguns tratamentos, mas normalmente para questões de saúde mental é o psiquiatra. E aí a medicação, ela vem fazer o que é um complemento da terapia, né? Ela vem fazer uma organização ali dos neurotransmissores, em questão de dosagem, né? Ela anda junto com a terapia. Com certeza. Porque quando o paciente tem fobia, tem transtorno de pânico, né? Esses neurotransmissores, eles estão com um desequilíbrio hormonal. Né? Então, eu tenho quantidade de dopamina, de serotonina, de endorfina não adequada para ter essa estabilidade. E outros hormônios, né? São vários outros. A medicação, ela vem para fazer esse equilíbrio. Então, o paciente começa a se sentir melhor, mas aí, o que acontece? Quando ele está se sentindo melhor, é a hora que a psicoterapia entra. Porque, enquanto ele está desorganizado, pode falar, pode trabalhar, às vezes ele não vai conseguir entender todo esse processo e colocar em prática. A partir do momento em que a medicação está fazendo efeito, e isso às vezes é de 15 a 45 dias, dependendo da medicação, a psicoterapia ela flui bem melhor. Mas, graças a Deus, nós temos casos, né, que não precisa da medicação. A psicoterapia por si só consegue sanar isso, né? Mas a gente sempre deixa bem claro para o paciente, né? A partir do momento que a gente observa, olha, é necessário que entre com uma medicação, vai ficar melhor para você. E hoje os pacientes aceitam com mais tranquilidade, né? Há um tempo atrás era bem mais aversivo isso, né? Sim. Falava em medicamento psiquiátrico, assim, se for tomar um remédio para o coração, eu tomo, mas para a cabeça não. Né? Então, tinha muito esse preconceito. E hoje nós, não, graças a Deus, não temos mais. Isso favorece muito até para nós como psicólogos, porque, às vezes, o paciente medicado vai fluir bem melhor, vai ter bons resultados, ele vai fazer enfrentamentos e vai levar a vida normal. Eu sei disso a partir de que começa a interferir na rotina diária. Né? Então, se está interferindo na rotina, eu preciso de tratamento. Né? E, às vezes, precisa dessa equipe, vamos dizer assim. Multidisciplinar, né? né? Isso tudo reflete na saúde do paciente como um todo, né? Nos dentes, como é o caso no meu caso, na pressão do paciente. Então, o paciente controlar isso, aceitar esse tratamento, aceitar o tratamento medicamentoso, que antigamente tinha bastante
receio, né? Hoje em dia, graças a Deus, está caindo por terra, Sim, né? sim. Então, isso tudo favorece, né? Com O certeza. paciente, o tratamento, a evolução do tratamento como um todo, né? Como você falou do bruxismo, né? Às vezes ele precisa de um ansiolítico, né? Sim. Por mais técnica que ele aprenda em terapia, pode precisar de um ansiolítico para que ele possa dormir, porque o sono é fundamental, né? Se ele dormir bem, se ele usar as técnicas, com certeza essa tensão de mandíbula vai melhorar, né? E aí você, como dentista, consegue trabalhar bem melhor com ele. Sim, e hoje está tendo muito bruxismo em crianças, né? Que a gente está cada vez mais se especializando, estudando sobre isso. Aí, aos poucos, que nem a gente fala, o dentista, ele vira um pouco psicólogo também, que são as consultas, né, periódicas, e tem consultas mais demoradas. Aí você vai ver que a criança está passando por separação dos pais, está passando por algum período, né, com mais dificuldade ali da infância, que acaba refletindo nos dentes, né? Sim. Pandemia, né? Exato, isso que eu ia falar agora. Que nós tivemos um aumento muito grande da procura na pandemia pela terapia como um todo e o que chama atenção são as crianças, né? Porque se você for ver um tempo atrás, as crianças os pais não buscavam muito atendimento. Na pandemia aumentou bastante, né? Então, por quê? É o medo, de novo, né? O medo da contaminação, ficar longe dos colegas, né? O medo da doença. Então, a própria maneira de brincar, de estudar mudou, né? se antes a gente estimulava a criança a ter contato com os coleguinhas, a dividir o lanche, né? Aí dar beijo, a fazer Abraço, trocas, na pandemia mudou tudo. Não encosta no coleguinha. E imagine como que é isso para uma criança. Para nós foi difícil. Sim. Imagine para uma criança que está acostumada a ir lá trocar chupeta às vezes, né, na creche e tal. Então, interferiu bastante. E somatiza, vai aparecer no corpo, com certeza. É verdade. Nós, na nossa clínica, casos mais graves, a gente oferece para o paciente algum tipo de sedação, né? Uma sedação, tem a sedação inalatória com óxido nitroso, que nós dentistas podemos aplicar, né? A gente monitora todo o paciente. Então, faz uma consulta pré-anestésica e o paciente, durante a cirurgia, se sente bem. Aí tem a sedação mais leve também, que é com o médico anestesista. Aí a gente chama o médico para vir até a nossa clínica, aí o médico monitora, acompanha esse paciente durante o procedimento, aí depois a gente termina o procedimento, o paciente vai voltando aos poucos, né? Aí o paciente não lembra como foi, o que passou. É interessante, né? Porque é uma forma de você resolver o problema. Às vezes já tentou todas as outras maneiras e não resolveu. Tem que ser na sedação mesmo. Perfeito. Né? Mas a gente sempre tenta, né, o preparo desse paciente antes, né? Interessante. E você falando disso, né, de um profissional de anestesia ali, né, estar presente. Eu tive uma paciente de 5 anos, isso já faz um tempo. Eu acredito que uns 8 anos atrás, talvez. Ela devia ter 5 para 6 anos. E o medo dela era de fazer um procedimento. Não vou me lembrar exatamente qual era o procedimento agora. E eu fiz todo esse processo que eu falei com você, que a gente faz tanto em adulto quanto com criança. Né? Então, foi feito relaxamento, foi feita respiração diafragmática, utilizando, né, a bolinha, que daí ele respira e desce, né? Sim. E eu gravei o CDzinho. E daí eu fiz o contato com a dentista, era uma mulher. E na época era CD, não tinha essa coisa do WhatsApp, ainda mais por ser criança, né? E eu acho que até tinha WhatsApp naquela época, mas a gente não usava com essa frequência. E ela levou o CDzinho para a clínica, né? A dentista colocou e foi feito o procedimento sem problema nenhum. Então, tem como, né, a gente melhorar tudo para o paciente, né? Sim. E funciona. É importante. E, assim, a participação no paciente, porque ela gostava disso, né? Ela queria fazer, só que ela tinha medo. Sim. Então, ela foi uma pacientinha bem participativa, com muito suporte familiar, né? A dentista foi super aberta também, então, acabou dando certo.
Porque a muito bom. pessoa, o paciente, ele quer melhorar o sorriso dele. Ele quer aquela ausência de dente ou aquela estética, né? Que ele quer melhorar para se sentir melhor numa foto, se sentir melhor nos relacionamentos, né? Só que o medo impede, mas ele também quer quer se entregar a esse profissional, a esse tratamento para poder conseguir restaurar, né, essa ausência do dente, restaurar esse sorriso, o sorriso bonito para poder tirar uma foto. Então a gente fica tão feliz quando a gente vê nas redes sociais lá o paciente sério, né? Dele depois finaliza o tratamento sempre sorrindo. Aí o contato do WhatsApp, ele sorrindo. Daí a gente já até mexe com o paciente, brinca, olha só. Com certeza, autoestima, né? Relação social, relacionamento mesmo, né? Muda tudo. E essa questão do medo também, o que eu percebi que eles falam, é genético. Mas eu vejo que muitas vezes, às vezes, os pais passam para os filhos e assim vai passando, né? Isso. Então, o que eu recomendo para os pais, não associar o dentista como uma coisa ruim, né? Trabalhar com prevenção, trazer, né, a criança para o consultório para fazer uma profilaxia, uma limpeza, para receber uma orientação de escovação, para não deixar só tratar a dor. E como os pais são importantes, né? A maneira que ele passa, transmite para a criança pode deixar essa criança vir se tornar um adulto com medo de dentista, né? Exatamente, a gente chama de comportamento aprendido, né? Então, por exemplo, uma criança não tem medo de aranha, né? Ela vê, ela pode, né? Tá tudo bem. Agora, se a mãe passar por ali e der um grito, ela vai entender que aquilo é perigoso. Então, obviamente que se a mãe diz, eu não vou no dentista, tenho medo, a criança nem sabe o que é dentista, mas ela já tem medo. Ela já nasce escutando isso, né? Né? Então, é o comportamento aprendido. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que está se falando perto das crianças, porque eles podem estar brincando, mas eles estão ouvindo, né? E eles vão absorvendo tudo isso. Então, às vezes a criança diz, eu tenho medo, mas ela não sabe o que é o medo ainda, né? Mas ela só ouviu falar, alguém falou, tenho medo, e ela está repetindo. E aí começa a ter medo realmente. E aí, às vezes, né, acaba tendo realmente um trauma que potencializa mais ainda essa decisão dela, né, de que não quero. Mas de tanto escutar, né, o dentista, vai escutar falar mal do dentista, ela já vai associando essa imagem. Né? Então, os pais, hoje, né, a gente tem essa abertura maior de começar desde bebezinho, cuidar dos dentes, né? Sim. Acho que aquela questão de higiene pós-mamada e tal. Então, não é como há uns anos atrás que nós íamos ao dentista quando sentimos dor, né? Então, eu acho que isso quebra um pouco, né, essa parede que tem e constrói-se um vínculo maior com o profissional, né? Sim. Tanto é que nos nossos acompanhamentos com os nossos pacientes, a intenção é eles chegarem velhinhos, e nós velhinhos, e todo mundo com os dentes na boca, né? Antigamente, você acompanhava o teu paciente, e chegava no final da vida do paciente, você fazia uma dentadura para ele, né? Exatamente. Hoje já não é mais assim, né? Bom, né? Podemos preservar. É verdade. Josiette, queria agradecer a sua presença aqui, né? Quanta informação boa, interessante, quanto aprendizado, tá? Mais uma vez, obrigado em dispor seu tempo para vir aqui fazer esse bate-papo conosco. Eu acredito que vai ser bem importante para muitos pacientes, muitos seguidores nossos vão ter proveito bastante da nossa conversa. Tá? Eu espero que sim, né? E eu fico à disposição para, né, outros momentos aí que você, né, quiser trocar ideias sobre outros assuntos e tal. E realmente a ideia é essa, né? É que nós possamos, como profissionais, ajudar as pessoas, né? E também fazer essa relação entre profissionais, que é bem importante. Porque a tua área é importante para mim, a minha área é importante para você. Então, se nós pudermos fazer essas trocas, né? E favorecer o nosso paciente, porque o mesmo paciente que é meu é seu, né? E é aquele paciente do médico e é o paciente do advogado, né? Então, se as pessoas, os profissionais se unissem nesse sentido, e voltando para o início da nossa conversa, vendo esse paciente como um ser integral, né? E não como partes, eu acho que todo mundo se favorece. Todos ganham. Né? Eu agradeço muito o convite
E espero realmente, né, ter ajudado aí e ajudar as pessoas que possam assistir. Obrigado, Josiette, mais uma vez. Vamos deixar seu contato também aqui no podcast para as pessoas que precisarem, quiserem procurar, elas sabem onde te encontrar, né? Isso, o consultório tem outras especialidades, né? Nós temos psiquiatra, nutricionistas, outros psicólogos, cada um direcionado, né, para uma área, neuropsicopedagogo. Então, temos uma diversidade de profissionais, né? E, às vezes, essa troca acontece até dentro do próprio consultório, né? O paciente está comigo, mas está com a psiquiatra também, com a nutricionista também. E fico à disposição, né? Depois pode divulgar o número aí, não tem problema. Precisando, a gente está aí para ajudar. Obrigado, Josiette. Imagina. Agradecer a todos por ter acompanhado nós nesse período aí e até um próximo encontro. Um grande abraço.